E aí, pessoal? Oi, boa tarde. Ei, Ana, Ei, tudo Ana, bem? tudo bem? Eu tô, e você? Beleza. Beleza. Esperar um pouquinho que o Espera um pessoal tá pouquinho que o chegando pessoal aí. tá chegando aí. Tá ok, combinado. Tá escutando Tá bem? Tá me escutando vendo bem? Tá me bem? vendo bem? Sim, tô sim, e você? Beleza, tá ótimo aí Tá também. ótimo aí também. Então tá bom. Tá em casa ou tá Tá no em casa ou tá cliente? no cliente? Tô no cliente, aí eu tô fazendo meu horário agora aqui. Aproveitei, vim pra sala de reunião. Ah, então tá bom. Então tá bom. O Vinícius já Vinícius já entrou, o entrou, Ivan o tá aí Ivan tá aí também. também. Quem Quem mais? Daqui a pouco o mais? pessoal vai Daqui a pouco o entrando. pessoal vai entrando. Sim, Duda Duda Broker entrou aí Broker entrou também. também. Boa tarde, Boa tarde, pessoal. pessoal. Felipe Felipe Augusto. Fala, Augusto. Filipão. Fala, Bom? Filipão. Bom? Daqui a pouco vai encher Um aí. pouco vai Hoje deve encher aí. estar Hoje cheio deve estar de, cheio de de dúvidas. O dúvidas. pessoal pediu O pessoal muito pediu SGA. muito SGA. eita, qualquer coisa a gente, se não der pra responder tudo, a gente faz A outro gente faz. depois. A gente faz. É, isso aí. Isso aí. Tá dando Tá eco, dando Ivan? eco, Ivan? Na minha Na fala ou na minha da Ana fala ou na Carla? da Ana Vocês podiam Carla? dar esse Não dá retorno esse aí. retorno aí. Fala um pouquinho, Fala um Ana. pouquinho, Ana. Hein, gente, é na minha fala ou na do Felipe? Sim, de quem? Felipe, acho que é o seu, porque tá na sala Né? fechada. É o seu, Felipe. É na minha, então. É na minha, então. É, tá voltando. Tá voltando. Estranho. Estranho. Mas a Ana Carla que vai Mas a Ana falar Carla mais, vai viu, falar Ivan? mais, viu, Ivan? Ei, Humberto, Aline, Humberto. Vini. N. Cada semana Cada semana acontece acontece alguma Um coisa aqui detalhezinho, no né? meu. É sempre no é meu. sempre no meu. Vai ter o fone, depois dá Tá um jeitinho. repetindo? Tá repetindo a fala, Tá né, repetindo a gente? fala, né, gente? Tá dando eco no fundo e repetindo um pouquinho. Tá. Deixa eu tirar Deixa eu o tirar fone de ouvido para ver o se fone de melhora. ouvido Vocês me para ver se falam aqui. melhor. Vocês me falam. Beleza. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Não. Piorou. Piorou. Ó, o Ivan tá te zoando. Ele falou que você é sempre o Eu tô sempre errado. errado. Tô sempre errado. Concordo, Ivan. Deixa eu trocar o fone. Deixa eu trocar o fone. Deixa eu ver se o problema é o fone. Esse problema é o fone. Ai, ei, Aline, tudo bem com você? No dia que o Humberto fez, não Que deu o Humberto problema nenhum. fez, não deu problema nenhum. E agora? E agora? Melhorou. Ótimo. Pra mim, Pra repetiu do mim, mesmo jeito. repetiu do mesmo jeito. Tá repetindo um pouquinho, mas tá bem melhor do que tava Então, beleza. antes. Então, beleza. Então, tá bom. Então, tá bom. Então, vamos começar, Vamos gente? começar, gente? Vamos. Então, vocês estão Então, vocês enjoados de estão ver minha enjoados cara de ver toda minha cara semana toda aí. semana aí. Eu sou o Eu sou o Felipe, né? Felipe, Eu tomo conta toda a parte toda a operacional parte da operacional GT. da GT. E hoje tem a E Ana hoje Carla tem a Ana aqui, que é a Carla nossa aqui, que é a nossa especialista em meio especialista em ambiente. meio ambiente. Então, vou deixar você Então, vou falar que deixar você falar que meu fone está me meu fone tá me atrapalhando aqui, viu? atrapalhando aqui, viu? Tá bom. Fica à Oi, vontade, gente, Ana. boa Ana. tarde. Eu sou a Ana, né? Faço parte aí do grupo da equipe da GQ Brasil de consultores e auditores. Atuo em BH na parte de consultoria, de sistema de gestão integrado como um todo, né? E faço as auditorias internas na região de Ribeirão Preto e cidades próximas, tá? E o objetivo hoje é a gente tirar as dúvidas de vocês em relação ao sistema de gestão ambiental, né? Que teve muita demanda aí, conforme o Felipe falou. E com os conhecimentos adquiridos no decorrer dos últimos 10, 11 anos aí na área de gestão ambiental, qualidade e segurança, a gente quer contribuir um pouquinho com vocês e ajudar a desmistificar aí as demandas ambientais. Fala um pouco de sua Fala um pouco da formação, sua Ana. formação, Ana. Tá, eu sou formada, sou técnica ambiental, tenho formação em técnica ambiental. Tenho formação também na área de gestão de qualidade, a graduação. Fiz uma pós em perícia, auditoria e análise ambiental. Fiz um curso de consultoria ambiental durante um ano. Depois fiz a pós-graduação em gestão de negócios. E estou finalizando agora duas graduações, uma na área de SGI, Sistema de Gestão Integrado, e outra na área de aspectos e impactos ambientais. E
dando continuidade ao curso técnico ambiental também, de segurança do trabalho. Então, o objetivo da formação é ter conhecimento nessas 3 áreas, né? Qualidade, segurança e meio ambiente, para poder atender o cliente da melhor maneira possível e conseguir aí arrematar todas as áreas que envolvem o sistema de gestão como um todo, tá bom? Então, pessoal, só para contextualizar. Para quem não sabe, a Ana Carla é irmã da Ana Paula, que fez a primeira live nossa aqui. A Ana Paula é a especialista em norma de desempenho e a Ana Carla é especialista em meio ambiente. As duas muito estudiosas, não sei quem é mais. Não sei se a gente compete, né? Mas a gente adora estudar. Que bom. Então, gente, acho que a gente podia puxar o assunto aqui por algumas perguntas que chegaram pelo Instagram. Então, a primeira foi o João Carlos que mandou. Ele perguntou a respeito de indicadores ambientais. Né, Ana? Até te mandei ela antes. Isso mesmo. As Anas, isso aí, Felipe. O Paul Bell falou aí, as Anas, a dupla. Então, gente, quando a gente vai falar de indicadores ambientais, né, para definir, primeiramente a gente tem que conhecer bem a nossa empresa e o sistema de gestão ambiental, porque acaba que tem uma série de fatores a ser levado em consideração. Tem vários exemplos hoje no mercado de indicadores, né? Como redução de geração de resíduos, a redução do consumo de copos plásticos, por exemplo, a redução de consumo de água e energia. Só que o fator primordial para se definir esses indicadores ambientais, né, de monitoramento dos processos, do produto ou serviço, é levando em consideração os requisitos do item 6 da norma, principalmente o item 6.1.1 e o item 6.1.2, que vai falar sobre análise de risco, gestão de riscos, né, identificar as oportunidades e os riscos dos negócios, as oportunidades e os riscos, e depois os itens de aspectos e impactos ambientais. Porque a grande questão do sistema de gestão ambiental é eu minimizar os meus impactos em relação ao produto ou serviço que eu ofereço ao mercado, né? Levando em consideração os requisitos legais, os requisitos do cliente, outros requisitos. Então, o primeiro ponto é olhar para esses fatores, para assim definir indicadores que de fato vai auxiliar você a alcançar os objetivos do seu sistema de gestão, né? E principalmente a monitorar ou melhorar, ou reduzir os gargalos que são existentes. Mas para isso tem que fazer esse mapeamento, esse levantamento de quesitos, né? Para assim definir. Lembrando que, às vezes, o indicador que serve para uma organização não vai servir para outra, porque os requisitos ambientais vão mudar, as exigências, as necessidades, o produto, o serviço. Às vezes pode ser até o mesmo produto ou serviço, mas pode ser que eu, como uma empresa, eu tenha licenciamento ambiental no meu processo, e aí com isso eu tenho quesitos totalmente diferentes de uma outra empresa que às vezes não vai ter licenciamento ambiental. Então, o primeiro passo é olhar para dentro de si, identificar os riscos, as oportunidades, os aspectos e impactos ambientais, e daí traçar, começar a identificar o que pode ser determinado como um indicador de melhoria do processo ou de desempenho, tá bom? Eu sempre falo, Ana, que o pessoal tem que entender o seguinte, a norma ela tem a sequência. Sim. Se você começar criando indicador sem analisar o contexto, sem saber quais são os processos, você vai pisar na bola, vai fazer coisa toda. Então, antes de qualquer coisa, analise o contexto que a empresa está inserido, né? Um contexto ambiental, um contexto externo, interno, os processos, as partes interessadas, para depois você começar a estruturar seu processo. Sim, porque tudo isso é bagagem, e tanto é que vem antes, né? Os requisitos 4, 5 da norma, né? Eles vêm antes justamente para você ter uma noção do que é a organização, qual que é o propósito dela, o que ela tem feito, se realmente ela quer se comprometer com os quesitos ambientais, né? Porque até a ISO 9001 ela é uma base para as demais normas, né? Ela organiza a casa, vamos dizer assim, né? Para os próximos desafios. E aí o requisito ambiental, os requisitos ambientais, né? A gestão ambiental, ela é um desafio, porque hoje o nosso país, a gente não tem uma estrutura adequada, se a gente for olhar para os países de fora, né? Para a Europa principalmente, quanto à questão de evolução. E aí a gente já esbarra nesses quesitos de apoio fiscal, legal, né? E tem também o comprometimento de você realmente fazer, porque não é só escrever o que está ali, você tem que comprovar, gerenciar
para garantir a evolução do seu sistema, assim como qualquer outro sistema, né? Que ele está evoluindo. Então, tem que ter um comprometimento com conhecimento. Então, isso envolve também a direção, né? Os clientes também, os fornecedores. É um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, que vai ser feito de forma concomitante. E aí, conforme a empresa vai crescendo e vai avançando, ela consegue, de fato, evidenciar que ela está tendo um comprometimento ambiental, né? Isso aí. Beleza. Ô, Ana, complementando sua fala aí, o Felipe Colbert falou assim, ó, os indicadores têm que estar alinhados somente aos aspectos ambientais considerados significativos, correto? Isso, a gente sempre vai levar em consideração os aspectos significativos. A norma, ela pede isso. Eu, particularmente, eu sugiro ir além, sempre. Só que no primeiro momento, né, quando o desafio é a implantação da 14001, é algo novo para a empresa. Muitas das vezes a empresa ela vai ter que mudar muito a forma de pensar, a forma de agir o produto, né? A norma pede para se considerar o ciclo de vida do produto, do serviço. Então, você dá importância para aquilo que realmente tem significância, mas não impede de você melhorar o seu processo com os outros impactos e aspectos que não têm uma significância tão grande, mas que você pode trazer melhorias para que eles nem se tornem significantes. Mas isso é uma evolução contínua, melhoria contínua, isso é mais para frente. Mas, a princípio, é pensar principalmente nos que têm significância para a empresa e que tem, né, no caso, os impactos que trazem resultados positivos ou negativos. Porque a gente também tem que lembrar que impacto ambiental não é só do cunho negativo. Existem impactos positivos, existem benefícios com uma atitude que você tem com a sua empresa, né? Sempre vai ter o lado positivo e negativo. Então, é mensurar os dois, né? E traçar ações para melhorar o que tá bom e minimizar, quando possível, mitigar, mas isso é muito difícil, tá? Mas minimizar aquele impacto e aí sim traçar as ações. Mas sempre levando em consideração o positivo e o negativo da situação. Beleza. Ana, outra pergunta que foi da Camila, que ela falou sobre como Os engajar o desafios. restante das empresas Sim. nesses desafios. Deixa eu pegar meu fone enquanto eu estou respondendo ela. Quero Tá testar bom. outra. Bem, gente, a pergunta da Camila foi os desafios do sistema de gestão ambiental. Como integrar todos os setores da organização? É um desafio mesmo. Porque quando a gente se fala de gestão ambiental, a primeira coisa que tem que vir à mente é educação ambiental, né? A educação ambiental é um tema novo. Se não me engano, desde o finalzinho da década de 90 foi instituída uma legislação federal com o intuito de fomentar a realização da educação ambiental em todos os níveis educacionais, desde o prézinho até a graduação. E aí a gente está nesse desafio de educar o ser humano, né, educar o povo brasileiro no quesito de educação ambiental. E acaba que também é uma responsabilidade compartilhada, né? Tanto o Estado, o governo, né, em todos os seus níveis, quanto as organizações públicas e privadas têm que realizar o seu papel de educador ambiental. Então, o primeiro desafio é a educação ambiental. Porque se as empresas elas não orientam, não educam a sua equipe do básico, eles não vão conseguir caminhar e evoluir. Porque eles não têm conhecimento de nada, né? O simples de fazer uma separação de resíduo reciclável do molhado é um quesito simples, mas que as pessoas não sabem fazer porque elas não têm entendimento do que é lixo e do que é resíduo. Então, o primeiro desafio é a educação ambiental, né? E para isso você tem que ter uma equipe qualificada ou uma equipe que vai te assessorar no primeiro momento para a implantação dos quesitos da 14001, no intuito de criar toda essa documentação, toda essa educação ambiental. Porque se você não tiver isso bem formalizado, os próximos desafios, a evolução do sistema, ela vai ter bugs, né? Ela vai ter problemas, porque as pessoas não vão conseguir acompanhar o que vai ser pedido. Então, o primeiro ponto aí é a educação ambiental. O segundo ponto é o envolvimento da alta direção, dela se comprometer de fato com o sistema de gestão e a necessidade não ser só para atender um cliente, porque se a necessidade é só para atender um cliente, muitas das vezes acaba que o sistema ele fica reduzido ao sucesso, porque eu quero só atender um cliente, eu não vou querer cumprir com os meus compromissos, com os meus objetivos. Então, a direção ela tem que estar muito envolvida, engajada, porque ela que vai liberar o dinheiro, o financeiro, a estrutura, se pode ou não, né? Ela que vai permitir as paradas de produção para dar os treinamentos, a capacitação para a equipe.
Então, é um trabalho de formiguinha, com muitas ações a se realizar e que cabe o envolvimento da direção. Não só da direção, mas de todos os líderes, né? Porque a norma fala que o sistema de gestão ambiental, da qualidade, ele tem que ser liderado pelas equipes, pela alta direção, pela liderança, pelos gestores, né? Então, é o envolvimento de todo mundo. Então, esses são os fatores primordiais de desafio, né? Porque uma vez que as pessoas são educadas nos quesitos ambientais, têm noção dos significados de como fazer, eu consegui vencer um desafio. O segundo é a direção apoiando, porque aí eu consigo criar ações, planejamento, para envolver todo mundo. E claro, né, gente, aí voltando aí à questão dos indicadores que a gente conversou no primeiro momento, pegando o gancho, ter o conhecimento da organização, saber o que ela quer, o que ela pretende, onde ela quer chegar com as mudanças de cultura, de postura, comprometimento ambiental, né? Qual que é o contexto dela, interno e externo, como que está a situação dos processos, se eles estão de fato mapeados, identificados, se tem as atividades monitoradas, ou seja, se eu fiz um bom trabalho com a implantação e a manutenção da ISO 9001, que vai me permitir dar o próximo salto, né? Que é cuidar das questões ambientais. Beleza. Tá melhor agora? Tá um pouquinho Tá melhor. repetindo. Tá repetindo um pouquinho. Beleza. Então, Ana, o Felipe ainda puxou um gancho aqui falando dos indicadores. Ele falou daqueles indicadores que são relacionados a atendimento ao requisito legal. Fazer é nada mais que uma obrigação, né? Mas que às vezes não se cumpre. Na verdade, na maioria das vezes não se cumpre, tá, Felipe? Essa é a realidade das maiorias das empresas hoje no Brasil. As pessoas, elas ignoram a legislação ambiental porque não tem fiscalização adequada. Essa é a verdade, tá? E aí esperam a multa vir, né? Preferem assumir o risco. Só que é um risco muito grande, porque primeiramente envolve a imagem da organização, né? E cada vez mais o quesito ambiental, o tema ambiental, sustentabilidade, tem ganhado visibilidade. E as empresas que pensam lá na frente, no futuro, né? Que pensam em ações maiores, elas têm que estar preocupadas também com a imagem dela. A associação da imagem da organização com crimes ambientais não é bacana, fora que tem outras possibilidades, né? Principalmente de estar o nome taxado no Ministério Público, e isso atrapalhar diversas ações da empresa, como convênios em bancos, né? Empréstimos, entre outras atitudes, outras estratégias empresariais. Mas a organização, ela também tem que atender esse requisito legal, ela tem que mapear, é até um item da norma, se eu não me engano, é o item 6.1.3, que solicita, né, que exige que as empresas devem mapear os seus requisitos ambientais, ver o que é aplicável a ela de acordo com o seu negócio e fazer o monitoramento. O que não estiver sendo atendido, tem que se fazer planos de ações, monitorar, verificar a eficácia para garantir o atendimento. O que dirá as empresas que têm licenciamento ambiental, né? Tem o processo das licenças prévias, de instalação ou de operação, que elas têm que fazer um controle mais certo, mais assertivo e mais preciso aí, monitoramento contínuo, né, para garantir que tudo seja cumprido. Porque também, gente, não adianta deixar para entregar tudo no final do ano, no final de quando eu vou pedir licenciamento, renovação da licença de operação, né, porque hoje, né, os órgãos ambientais têm mudado a postura de cobrar as evidências, as entregas dentro de uma periodicidade menor. Então, às vezes, o que se deixava para entregar 5 anos, 10 anos, de exemplo, de uma licença de operação que vai vencer daqui desse período, eles às vezes exigem uma entrega anual, semestral, e isso pode acarretar problemas, tá? Infelizmente, o sistema, a fiscalização ambiental no Brasil ainda é um pouco falha, mas tem estados como São Paulo, Minas Gerais mesmo, Rio de Janeiro, né, o sul do país tem uma exigência e uma incisão muito grande em relação ao cumprimento legal, cumprimento dos requisitos legais, né? E aí aumenta mais ainda para as organizações que querem implantar a 14 ou manter o sistema de gestão ambiental, tá bom? Ana, o Ivan pergunta aqui. Caso um risco não possa tomar ação imediata, para conseguir o risco, eu tenho que tomar alguma ação de controle? Não entendi, deu eco. Qual que é a pergunta? É porque tem caso o risco não possa tomar uma ação imediata, eu tenho que assumir o risco? Tenho que tomar uma ação de controle? Caso o risco
Vê se consegue ler. Vê se consegue ler. Deixa eu ver aqui. A pergunta do Ivan, Deixa volta eu um ver pouquinho. aqui. Caso um risco não possa tomar uma ação imediata, eu tenho que assumir o risco? Tenho que tomar uma ação de controle? Olha, Ivan, se você não tem uma ação imediata, você vai analisar a causa do seu risco, por que que aquele risco está ali, ele existe, como se fosse uma não conformidade, tá? E aí você vai definir ações para o quê? Ou minimizar, ou fazer o controle, minimizar ele, ou então compensá-lo, tá? Porque a legislação ambiental, se eu não me engano, a CONAMA 01 de 86, ela orienta essa questão de levantamento de aspectos e impactos ambientais, tá? É uma resolução federal e que dá subsídio para a criação de outras leis estaduais e municipais. Então, o que se pede é que você, primeiramente, identifique seu risco e, de imediato, tome ações para minimizá-lo. Na verdade, para evitá-lo. Se você não pode evitar aquele risco, aquele problema, ou aquele impacto, ou aquele aspecto ambiental, você vai definir ações para minimizar. Se você não conseguir minimizar aquele risco, aspecto, impacto, você vai definir ações para controlar e, quando não for possível, para compensar. Você tem que fazer um problema, tá? Que na maioria dos casos pode ser um problema, e ignorá-lo, tá? Só que para isso ser eficaz, você tem que levar em consideração o seu contexto organizacional. Você sempre vai ter que recorrer ao seu contexto organizacional, interno e externo, o seu produto ou serviço e levar em consideração os requisitos legais. Porque às vezes você, como organização, vai falar assim: eu não vou fazer tal atitude, eu não vou tomar tal atitude em relação a esse risco, eu não vou fazer nada. Só que você tem um requisito legal que te obriga a tomar alguma atitude. Qual? Você vai ter que procurar uma solução. Então, primeiramente, é avaliar aquele risco. É um requisito legal? É um requisito do cliente? É um requisito só do meu negócio? Para assim você ver a atitude a ser tomada. Mas, não assumir o risco, você não tem essa condição. Principalmente se ele for requisito legal. É sua obrigação assumi-lo e determinar ações para resolver. Beleza. O Felipe Bel está perguntando se aqui em Minas tem auditorias ambientais compulsórias exigidas pelo órgão ambiental. Então, Felipe, vai depender muito da situação da organização da empresa. Existem, sim, essas auditorias, né, que são as auditorias de requisito legal, atendimento de requisitos legais, mas vai depender muito da organização, da organização e do próprio... Peraí, gente, só baixar aqui. Isso. E do próprio órgão ambiental, tá? Do que eu acompanho algumas empresas, algumas organizações, isso é raro aqui no estado, tá? O que acontece é a fiscalização quando se tem mais denúncias, ou então quando se está para vencer uma licença ambiental e tem ali a solicitação de renovação, dentro do prazo do órgão ambiental, acontece aí as vistorias para verificar se todos os quesitos legais aplicáveis à organização estão implementados. Mas tem sim a ocorrência disso, mas não como algo assim, é obrigatório, né? E se tiver, aí vai ser para nichos específicos do setor, da indústria aqui, em geral. Pelas auditorias que eu faço, eu acho que hoje São Paulo é o órgão mais, o CETESB, né? O órgão que mais cobra, né, Ana? Sim, a CETESB hoje, e por incrível que pareça, a CETESB tem o INEA lá no Rio também, né? E tem o órgão fiscalizador lá no Sul, né? São 3, eu esqueci o nome agora, peço desculpas. Mas eles fiscalizam mais, principalmente São Paulo, tá? Mas essas auditorias compulsórias ambientais, que são voltadas mesmo para o requisito, atendimento, vai variar. Na maioria das vezes é quando a empresa ela quer participar de bolsa de valores, que ela quer fazer ali um valuation da empresa dela, que ela tem que comprovar esses comprometimentos, não só ambientais, como comprometimentos na parte de segurança do trabalho, socioambiental. E aí ela se prontifica a ser auditada, né, nos quesitos compulsórios ambientais. Existem alguns programas, mas todos esses programas, por exemplo, a parte florestal aí das empresas que fabricam papel, né? Um exemplo aí, além das de imóveis e outros, elas têm os programas de selos ambientais que aí elas vão se propor a entrar nessa parceria e serem auditadas, né? Que aí também tem vários quesitos ambientais envolvidos,
mas não é partido ali do órgão ambiental, porque, como eu disse, hoje a fiscalização, os requisitos legais ambientais no Brasil são defasados, porque tem pouca gente, tem pouca verba, né? E aí, com isso, fica mais no apagar incêndio mesmo, nas correções, do que na prevenção. Beleza. O pessoal da Green Global fez um comentário aqui, Ana. Vejo em várias empresas o desafio de ter a prática de um SGI mais equilibrado. Ou seja, ter o mesmo peso e responsabilidade em todas as temáticas. Sim, tem, porque acaba que, como eu falei no começo, né? A gestão ambiental, o tema ambiental, sustentabilidade, ele é muito negligenciado no nosso país, infelizmente, né? Não é levado em consideração. Tanto é que se a gente perguntar para as pessoas o que é meio ambiente, a maioria vai falar que é o verde, a natureza, né? O rio, coleta seletiva, as árvores, né? Só que o meio ambiente vai muito além disso. É a associação de 5 fatores. É o social, é o cultural, é a natureza, é a política e é a economia. Então, eu tenho 5 pilares que têm que estar muito bem estruturados e envolvidos. E aí, quando a gente vai falar de sistema de gestão integrada, a situação complica. Porque as empresas, né, às vezes não acreditam no sistema, elas estão implantando porque é um requisito de um cliente ou porque o coleguinha do lado está fazendo, só que se esquece de se comprometer e utilizar a ferramenta de forma correta. Porque as normas são ferramentas de gestão, né, que nos auxiliam a gerenciar as empresas. Eu, como empresário, eu vou ter uma ferramenta de gestão que vai me auxiliar a organizar a minha empresa, melhorar a prestação de serviço de produto. É a ISO 9001. Com a 14, por exemplo, que aí eu vou integrar o meu sistema, eu vou cuidar da parte ambiental. Então, eu tenho que ter uma empresa sustentável, que tem um negócio perene, assim como a ISO 9001 cobra. Só que a questão da importância é a visão de quem está gerenciando, e começa pela direção. É igual eu falei logo no começo, né? Respondendo a segunda pergunta dos desafios do sistema de gestão. A direção, ela tem que estar envolvida, ela tem que estar comprometida, ela tem que acreditar no sistema, né? Ela tem que querer deixar a sementinha plantada no planeta, né, em questão da sustentabilidade, e fazer do sistema de gestão uma ferramenta mesmo que vai auxiliar a empresa a crescer, a cumprir com o papel dela na sociedade, né, de contribuir socialmente, né? Porque a gente fala do socioeconômico, se a gente lembrar do tripé da sustentabilidade, a gente tem o socioeconômico, né, junto com a natureza, junto com o meio ambiente. Então, eu tenho que pensar num todo. Só que a visão é limitada, porque as pessoas não têm o conhecimento, né? Claro que tem muitas empresas hoje, mas aí a gente está falando a nível de grandes empresas, multinacionais, que elas têm, de fato, um sistema muito bem implementado, né? Muito bem estruturado, porque elas devem isso a terceiros, que eu falo a nível global e mundial, né? Se a gente pegar aí o Grupo Valorec, por exemplo, não estou fazendo propaganda, mas é um exemplo, tá, gente? É uma empresa onde tem várias ações socioambientais, a própria Natura, né? Então, são empresas de vários nichos econômicos, mas que têm a implantação e, de fato, a implementação, porque elas são cobradas e elas têm que dar satisfação para a sociedade, né? Diferente de quando é uma empresa que implementa ali para atender um cliente ou outro, ou que está querendo ganhar uma licitação, só que é só aquele objetivo no começo, né? Não tem uma visão ampla. Então, realmente fica complicado de ter uma equalização nos sistemas aí, nas normas. Eu vejo que eu acho que a 14 é a norma que ela é implementada sempre por alguma cobrança de alguém. Ela nunca é espontânea. Sim, Ou é a sociedade que cobra, né? ou é o cliente, ou são alguma parte interessada. Que na 9.000 a gente vê mais isso, né, Ana? Uma implementação mais espontânea, do pessoal querer melhorar o sistema interno da empresa. Sim. Mas eu acho que a 14.001 é a mais ingrata nesse aspecto. Sim, porque vai mexer muito com a cultura, vai mexer com uma mudança de postura. Por exemplo, a norma ela pede lá no item 8.1, que é a parte de planejamento, que você defina o que você quer do seu fornecedor. Então, o desafio é desenvolver um processo de produto de ciclo de vida limpo, que é o quê? Eu ter fornecedores que tenham a 14.001, que façam a gestão dos seus resíduos, que apliquem a logística reversa, que são requisitos da Lei 12.305, né, de 2010. E tem outros requisitos legais envolvidos. E aí que eu vou querer que meu fornecedor faça a captura do carbono, ou então que ele gerencie a produção dos seus gases de efeito estufa, desde a sua produção, e aí pega a cadeia do fornecedor. Então, assim,
você vai abrir como se fosse um gráfico de radar, onde você está ali no meio e você vai fazer todas as teias ali ligando seus fornecedores. Que é um trabalho grande, né? Que tem as dificuldades, porque acaba que o mercado não leva isso tão em consideração. Então, é uma série de fatores que envolve essa dificuldade. Só que nem você falou, Felipe, infelizmente, você vê uma empresa implantando a 14001, ou é porque um cliente pediu, ela precisa para fazer uma licitação, né? Que eu quero trabalhar para tais clientes, que é igual o seu xará falou aí, que são as empresas que estão lá no índice Dow Jones, né, de sustentabilidade. Então, essas empresas exigem que o fornecedor tenha a 14001, que é a gestão de cadeia de fornecedores que eles têm que aplicar. E aí, se eu quero prestar serviço, eu vou implantar. Mas eu não quero implantar só para melhorar meu processo, porque eu tenho uma preocupação com o meio ambiente, eu quero um meio ambiente equilibrado, sustentável. Não, porque eu quero atender aquele cliente. Tem empresas que conseguem mudar, né, a gestão, os diretores, a visão. Começam a ver os benefícios e começam a mudar a postura no decorrer da implementação. Mas, infelizmente, são poucos. São raros, né? São raros, né? Beleza, mais perguntas aí, gente? Se você quiser tocar algum ponto, Ana, o pessoal tem mais dificuldade, que queira comentar alguma coisa. Aqui o pessoal da ISO 9001, que é a gestão, deixa eu ver aqui se a gente respondeu tudo, peraí. Eu tô vendo aqui as perguntas. Eles comentaram que lá em São Paulo tem emissão do CADRE, né? Isso, o São Paulo é mais rigoroso em relação a tudo. O CADRE é quando você faz a destinação, você faz o certificado de destinação dos seus resíduos perigosos, né? E aí é uma amarração no sistema para garantir que a empresa ela tenha a noção do que ela vai gerar. Então tem que ser feita uma análise pela equipe da CETESB. Aí eles fazem a análise e você já pode apontar para quem você vai destinar o seu resíduo, né? E aí, tendo toda a validação, a aprovação, você fica amarrado a um fornecedor para fazer todo o transporte e destinação final. Então, são empresas que têm que estar licenciadas, cadastradas no banco de dados da CETESB, tanto para fazer o transporte quanto a destinação final e ações em relação ao resíduo perigoso, né? Mas é o que eu conheço, posso estar errada, tá, gente? Porque eu não conheço todos os sistemas estaduais, mas o que eu conheço hoje que exige, tem um controle mais rigoroso em relação à destinação final dos resíduos perigosos em São Paulo, né, com a CETESB. Os demais, você segue ali o padrão da legislação, né? Hoje a gente tem implantado no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, em Minas Gerais, está implantando em São Paulo, e eu acho que na Bahia, posso estar enganada, mas depois, se for o caso, eu confirmo, e quem tiver interesse pode mandar mensagem no Instagram que eu reforço a informação, do uso do MTR, que é um sistema, tá, federal, que tem como objetivo fazer a gestão da destinação final de todos os resíduos, né, das áreas industriais, em geral, de saúde e da construção civil, tá? E ele foi implantado agora recentemente em Minas, desde o ano passado. Foi determinada uma deliberação pelo Estado. E já tem outros estados que utilizam ele, o exemplo é o próprio Rio de Janeiro com o INEA, tá? Já tem um bom tempo. E lá tem a gestão da destinação final desses resíduos, né? Dessa cadeia que eu falei aí de produção. E o objetivo é gerenciar melhor, acompanhar a destinação final e ter um controle. Aqui em Minas está sendo um desafio, porque a gente tinha várias irregularidades, né? De todas as áreas, tanto do gerador, do transportador, destinador final, e o objetivo é fazer uma gestão a nível nacional. Então, até o IBAMA, ele está em parceria com o INEA, né, com a FEAM aqui em Minas, com a CETESB, para justamente monitorar a destinação, porque é um dos objetivos do Brasil a redução dos impactos ambientais, e aí, no caso, a geração de resíduos e emissões de gases, né? Então, está tudo amarrado nessa gestão. Mas, hoje, a gente só tem aí, para os resíduos perigosos, a CETESB com uma fiscalização, uma exigência maior. Uhum. Tem mais pergunta aí do pessoal, comentários? Tem uma pergunta interessante da Camila aí. O que ela falou? Dá a lida, Ana, porque meu áudio está retornando. A pergunta da Camila é: vocês já presenciaram algum retorno econômico por ter o sistema de gestão ambiental, como, por exemplo, diminuição de custos de destinação de resíduos, de consumo de geração de energia e água? Vejo que a alta geração sempre é questionada. Camila, então, a gente teve... É o seguinte, a gente teve isso e nem foi com a implantação da 14001. Eu tenho uns casos de alguns clientes que a gente acompanhou o processo, a gente implantou, foi com o plano de gerenciamento de resíduos, né? Foi um desafio aí de quase 3 anos, que a gente começou a caminhar
para alcançar a 14.001. Então, como que foi feito? Primeiramente, gente, eu vou entrar um pouquinho na questão de hábito. Não tem como a gente mudar tudo de uma vez, tá? Porque é uma empresa, é muita gente, é muita demanda, é muitos processos. Então, você tem que focar naquilo que é o gargalo e começar a trabalhar. E o que a gente fez nessa empresa? O desafio lá era o gerenciamento de resíduos. Era uma construtora, tá? Com muitas obras aí espalhadas pelo Brasil. E aí a gente tinha o desafio de fato implantar o plano de gerenciamento, tirar ele do papel e colocar na prática. E a gente foi lá trabalhar. Foi uma guerra no começo, ninguém queria fazer, porque não estava previsto no orçamento, e não estava isso, e começou um tanto de problema. A gente juntou, no caso eu juntei lá, que era eu e eu a princípio, né? Tinha lá a gestora da qualidade, que era que gerenciava o projeto, e a gente foi trabalhando em conjunto. Então, na cara e na coragem, eu comecei a impor algumas coisas para a equipe de obra, a definir, aí eu peguei toda a estrutura, toda a orientação, tanto da 12305, que orienta lá como que tem que ser o plano de gerenciamento de resíduos na construção civil, me resguardei também com a base na CONAMA 307, né, que também orienta lá o que tem que ter no plano de gerenciamento de resíduos. Peguei alguns requisitos da 14 e comecei a trabalhar, né? E aí a gente foi aos pouquinhos começando a colocar procedimentos, criar regras, né? E aí do gerenciamento de resíduos a gente fez uma obra modelo. Nós conseguimos reduzir muito porque a gente colocou em prática os quesitos da qualidade, né? É uma empresa que já era certificada na ISO 9001, no PBQPH. E aí a gente pegou a turminha da qualidade como apoio, né, para ajudar nesses quesitos. A gente pegou a turminha da segurança do trabalho, com os treinamentos, com as cobranças também, porque acaba que as normas, né, e mesmo que você não tenha 45.000 implantadas, se você pegar os requisitos das NRs, elas têm o mesmo fundamento, que é organização, é limpeza, é seguir procedimento, é seguir as regras, é proteção coletiva, proteção individual, né, minimizar os riscos. Então, a gente pegou essa turma e começamos a fazer um trabalho em conjunto, voltado para a limpeza e organização da obra, a separação dos resíduos, o uso das caçambas, dos recipientes. A gente procurou reaproveitar tudo que tinha na obra. A gente criou os recipientes de separação de resíduos com sobra de material na obra. As áreas de vivência foram com sobras de outra obra. Então, as melhorias a gente foi vendo o que a gente tinha ali disponível em mãos, porque a gente não tinha recurso financeiro. Né? A gente tinha força de vontade, tinha lá o conhecimento, as regras para fazer, mas a gente tinha pouco dinheiro. E a gente foi fazendo com o que a gente tinha e gerando parceiros. Então, a gente desenvolveu parcerias com a comunidade, com a sociedade, né? Com os próprios fornecedores. E foi um trabalho de formiguinha, aonde a gente conseguiu daí não só implantar o plano de gerenciamento de resíduos nas 12 obras. É tudo uma maravilha? Não é. Tem obra que está comprometida, tem obra mais ou menos, né? Porque depende de quem está ali à frente da obra, mas a gente conseguiu reduzir, nessa obra em específico, quase 80% do dinheiro que era previsto para os resíduos, a gente conseguiu reduzir. Além disso, a gente começou a fazer outras gestões, né? Porque a gente fez o levantamento de aspectos e impactos ambientais e começamos a ver outros problemas. Só que o nosso foco, o nosso gargalo era os resíduos. E a gente começou a trabalhar ali. Por quê? O que a gente tem que entender da relação ambiental, tá, gente? Isso é independente da 14.001, é independente se eu quero implantar um plano de gerenciamento de resíduos ou se eu quero cumprir um requisito legal. No meio ambiente, nunca pense em ganhar dinheiro. Pense sempre em reduzir o seu problema, né? Então, se você está num gráfico ali, onde você tem 0, menos 0 e acima de 0, tente equilibrar no 0. Foi isso que eu aprendi estudando com os meus professores. Eu tinha um professor de educação ambiental na pós que ele sempre falava isso. Gente, meio ambiente, nunca espere ganhar nada. Faça porque é a sua obrigação. Só que se você conseguir minimizar os problemas e ficar 0 a 0, a balança já está equilibrada. E aí, depois disso, é começar a ver o que você pode ganhar. Então, primeiramente, não é pensando em o que a empresa vai ganhar, o que a empresa pode fazer para contribuir com o meio ambiente. A gente tem que começar a mudar a nossa visão, porque a gente tem a obrigação de um papel com a sociedade, né, de diminuir as nossas poluições, a geração de resíduos, educar os nossos funcionários. Isso é papel da sociedade como um todo, não só do governo. Então, essa é a primeira visão. E aí, depois, ver as estratégias para reduzir os custos, né? E mudar a postura. Então, a gente teve várias mudanças de postura.
E nós conseguimos não só implantar, de fato, um plano de gerenciamento de resíduos, não falo que é o melhor dos mundos, né? O Felipe conhece a empresa, né, Felipe? Mas melhorou e vem evoluindo. Melhorou bastante. Né? Mas com o objetivo o quê? De ir alcançando, e eles estão nesse projeto ainda, eu saí depois do projeto, eu fui assumir outros, mas eles começaram a implantar 14, com o objetivo de implantar a 14.001 desde o ano passado, né? E aí eles estão, assim, tudo que foi feito, eles aproveitaram e foram fazendo os complementos e melhorias para, assim, fazer a certificação da empresa. Então, assim, é uma atitude que vai auxiliando e mudando aos pouquinhos para criar os hábitos. É legal você falar isso, porque normalmente as pessoas esperam que vai ter lucro, né? Não, na verdade, assim, você pode até ter, mas é difícil, igual, por exemplo, o gerenciamento de resíduos. Se você conseguir doar de forma correta, né, e você já está contribuindo, você está ganhando, porque você está fazendo uma contribuição para a sociedade. Eu consegui separar os meus resíduos, então quer dizer que eu consegui educar as pessoas. Eu tenho um ganho, educação ambiental e social. O próximo passo é eu conseguir ali atender uma norma, porque a norma fala que eu tenho que minimizar o meu destino final, o meu descarte, né? É um papel de todo mundo, reduzir a geração. Então, se eu conseguir separar e vou mandar para reciclagem, mais um ponto para mim. Só que agora, em vez de eu mandar, eu estou doando, eu estou gerando renda para uma outra pessoa, para a sociedade, contribuindo, mais pontos. Então, você está ganhando muito. Só que esse ganhar não é necessariamente o financeiro. Sim. Porque você reduz custos. Na hora que você vai fazer o monitoramento, que você fecha a conta, se você reduziu a geração de resíduos, você reduziu a necessidade de transporte e descarte de resíduos, né? Então, você já conseguiu reduzir. Mas é sempre assim, o que eu vou ganhar? Só que a gente tem que pensar assim, como eu posso contribuir, como eu posso deixar na minha marca. Esse tem que ser o pensamento inicial. Eu vejo o seguinte, esse 0 a 0 que você falou que é bem interessante. O 0 a 0 nada mais é que a sustentabilidade. Sim, se é sustentável, se você é o equilíbrio. Então, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de saber o que é sustentabilidade. A sustentabilidade é esse 0 a 0. Né? Se aquele que você está gastando, aquele resíduo está gerando, se ele está dentro da destinação correta, você está equilibrado. Sim. Né? Então, assim, exemplo, né? Nessa própria empresa, a gente conseguiu desenvolver A gente tinha um fornecedor, ninguém sabia. Eu falei, gente, nosso problema é o isopor. Isopor é um problema na construção civil. Isso, principalmente quem constrói Minha Casa Minha Vida, Jesus Cristo, né? Lá nos Cafundé do Judas, é longe pra caramba e às vezes a infraestrutura é ruim. E aí eu falei, gente, a gente tem que arranjar uma solução para esse isopor, porque eu não aguento mais, porque a gente estava gerando, ele ocupa espaço, né? Ele esfarela, aquelas bolas, enfim, uma problemática. Aí eu comecei a falar com a equipe de obra, né? Com o comprador, com as pessoas que estavam lá acompanhando os processos. Gente, vamos desenvolver o fornecedor que leve esse resíduo embora, que recicle. E a gente já tinha um fornecedor, ele levava o resíduo, reciclava e ele tinha 3 produtos e um deles era o EPS, se eu não me engano, que ele era 50% resíduo cru, puro, né, de isopor, e os outros 50% eram reciclados. Então, aí a gente já conseguiu resolver um problema. Infelizmente, não foi em todas as obras, porque isso foi na região de São Paulo, não foi na região do Rio, nem de Minas, mas a gente conseguiu reduzir um pouquinho o problema pontual ali naquela região, né, na regional de São Paulo. E aí, com isso, a gente partiu para Minas e Rio para desenvolver novos fornecedores. E aí a gente ficou feliz, porque a gente tinha um problema, né, que não conseguia se solucionar. Escolher o cadre ia ser muito custoso, porque destinar o resíduo em São Paulo perigoso é muito caro mesmo. Então a gente tem que procurar outras soluções, e soluções corretas, claro, tá, gente? Legais. E aí a gente conseguiu com isso, com esse desafio. Então a gente ficou feliz, porque a gente conseguiu reduzir um pouquinho o custo da destinação do resíduo e fazendo de forma correta. E além disso, aplicando a logística reversa, que é um requisito, né, da 12305. Infelizmente não é aplicável para todos os tipos de indústria. Tem os específicos lá, né? O ideal é que fosse com todos. E também a gente começou a desenvolver, pedir para os fornecedores aplicar essa logística reversa, porque eles conseguem incrementar esse resíduo no processo produtivo deles, né? Então aí você vê o ciclo de vida girando como se fosse um PDCA, né, do produto, ciclo de vida do produto, e contribuindo. Então esses são os desafios hoje, né? Tem muitas empresas envolvidas, principalmente na construção civil. Você vê Ecogranito, Ecomármore, Eco isso, Ecomadeira, Eco aquilo.
para trazer essa pegada mesmo de sustentabilidade, de reaproveitamento, de reciclagem, porque é um desafio hoje no nosso país, né? E, infelizmente, como a gente tem os recursos à nossa disposição, a gente acha que eles são infinitos, né? Mas não são, não. De jeito nenhum. Ana, teve uma pergunta um pouquinho antes ali, de como envolver a direção num sistema de gestão ambiental. Eu já falei isso nas outras lives, que eu acho que quem tem que envolver é a direção, né? Eu ia falar isso mesmo, não Você adianta, falou gente. isso. Não é a gente como consultor, não é a equipe de SG que tem que envolver. É a direção que tem que envolver todo mundo. Gente, Eu falei isso nas outras lives. Então o Felipe já falou, eu vou reforçar aqui o que ele falou. Não adianta envolver a direção. Se a direção não estiver envolvida, gente, é fracasso. Nem começo, tá? Eu sou, assim, eu posso ser até um pouco dura, mas eu sou bem realista. Ou faz direito ou não faz, porque dá muito trabalho fazer errado. Até às vezes mais do que o direito, tá? Porque para você fazer direito vai dar trabalho, mas uma hora as coisas se encaixam, engrenam. O errado, gente, é mentira atrás de mentira, é enganação atrás de enganação, dá muito trabalho. E eu, particularmente, eu como ser humano, eu não consigo dormir, deitar e falar, nossa, estou enganando fulano, estou enganando Beltrano, né? Aí vai da consciência de cada um, claro. Só que, assim, o principal é, se a direção não comprar e não for ela querer, é melhor falar assim, não, vamos fazer só um plano de gerenciamento de resíduos, ou uma campanha, né? Vamos começar do pouquinho, né? Tem um livro que eu vou indicar para vocês que chama O Poder do Hábito. Eu acho que vocês já escutaram falar, já leram, mas ele é muito bacana. E ele fala do poder do hábito da pessoa, da empresa e eu acho que das relações. E aí o legal é que tem uma história do presidente da Alcoa, lá nos Estados Unidos, quando... Eu não lembro o nome dele, tá, gente? Já tem muito tempo que eu li o livro, mas isso me marcou. E foi isso que eu peguei de exemplo para implantar lá o plano de gerenciamento ambiental na construtora que eu falei anteriormente. A gente não consegue mudar vários hábitos de uma vez, tá? A gente tem que começar de pouquinho em pouquinho. O ser humano é assim. E aí a gente começa quando vê, já engrenou, já virou rotina e tá bom. Então esse é o maior desafio na parte ambiental, de segurança do trabalho, porque a gente mexe muito com comportamento, mas muito mesmo, sabe? E é tanto pensamento quanto atitudes. E se a direção não tiver essa visão, não adianta, porque vocês vão remar muito, né? E vai ter um mar gigante chamado direção, jogando várias ondas no barco de vocês, que vai ser pequenininho. Então, inverter aí. Como que a direção vai fazer para engajar a equipe? Você falou mesmo, é a mesma coisa que eu falei das outras lives. Felizmente, gente, não tem como. Eles que determinam o dinheiro, se pode, né? Eles que mandam, né? Então não dá. Então tá. Ana, tá faltando quase uns 10 minutinhos pra gente encerrar. Eu queria que você falasse um pouco das soluções que a gente está oferecendo agora, né? Na GQ a gente está entrando numa reta diferente, uma fase diferente. A GQ está entrando num braço ambiental mais forte, né? Queria que você explicasse um pouco o que a gente vai oferecer, quais são os serviços da GQ ambiental, vamos falar assim. Olha, os nossos serviços é atender todas as demandas que aparecerem, né? Quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas falam assim, 14.001, só que não é. Igual um dos participantes falou, das auditorias compulsórias ambientais que existem, mesmo que pequenas, mas existem. O próprio gerenciamento de resíduos, né? Não é só simplesmente criar o documento e, tá pronto, atendi, não é. Não é só para mostrar para o auditor, não, tá, gente? Não, é para fazer, tá, gente? E é muito bom. Eu acredito muito no sistema de gestão ambiental, tanto é que eu comecei, né, em 2009 com a área ambiental. Tinha a opção de fazer a parte técnica, a parte de gestão me interessou mais, porque eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem um papel a cumprir aqui no planeta, né? E o objetivo da GQ Ambiental é a gente cumprir o nosso papel, né? E o objetivo também é a gente auxiliar as empresas a desmistificar todos esses processos de atendimento de requisito legal. Então, o nosso foco é ajudar as empresas a atender os requisitos legais através da elaboração, da implementação, do monitoramento, né, desses requisitos. Então, às vezes vai ser um plano de gerenciamento de resíduos, vai ser um plano de educação ambiental, né, vai ser um estudo, pode ser um estudo simples, um estudo mais complexo, né, a gente tem vários estudos. E aí vai depender de quem pediu, às vezes pode ser o município, pode ser o estado, pode ser a nível federal, né? Pode ser com a criação de projetos também, N's que a gente tem aí na área ambiental. Convido vocês a entrarem no site, dar uma olhadinha dos serviços que a gente presta, tá?
Mas o objetivo principal é auxiliar as empresas a implantar os requisitos legais, ou da 14.001 também, mas de uma forma que seja eficaz, né? Então, primeiramente, a sua direção tem que estar envolvida, porque senão não dá certo, né? O segundo é a flexibilidade. Tem que ser flexível para fazer as mudanças, né? E aí a gente tem o envolvimento de toda a equipe, da empresa, de todas as áreas. Não tem como implantar um sistema qualquer que seja sem envolvimento de todo mundo, tá, gente? Não é só uma pessoa ali fazendo tudo sozinho, tem que envolver as áreas, tem que colocar as responsabilidades, né? E é mais elevar conhecimento, né? A gente tem se capacitado diariamente, sempre, para oferecer não só o produto, que é o relatório pronto, ou um documento pronto, mas alternativas e pensar junto, soluções, né? E aquilo que a gente não tiver solução, a gente vai procurar identificar, porque aparecem N situações, né? Mas no intuito o quê? Despertar a visão ambiental, né? Despertar a ideia do que eu quero com a sustentabilidade, né? Não simplesmente ser um robozinho e cumprir papel. Porque cumprir papel não vai te trazer benefícios, né? Então, você tem que ir lá e realmente fazer, tem que ir lá e auxiliar. Então, o nosso objetivo é estar com a empresa, pensar junto com a empresa, criar as soluções, monitorar e trazer resultados, né? Mas, claro, com a direção lá nos apoiando, porque senão não dá. Eu sempre falo o seguinte, Ana, se você quer um documento, um PGR, CC, você quer qualquer tipo de documento, você acha N modelos na internet. Sim, sim, sim. É fácil. Você atender a legislação entregando o documento é fácil. Mas fazer o negócio acontecer é outra história. Sim, e o que a gente quer, assim, o que eu sempre faço com os clientes é ensinar, né? Olha, a gente tem essa lei, ela pede isso, tal resíduo é isso, tal resíduo é aquilo, né? Tem a legislação X, Y, Z, por esse e esse motivo. Então, assim, é uma aulinha mesmo, a gente vai explicando, a gente vai orientando para o quê? Para o cliente também aprender a absorver o conhecimento, né? Porque senão também não justificaria ele contratar uma consultoria para aquela atividade, mas para ele absorver o conhecimento e aí depois ele conseguir caminhar sozinho, mais para frente, né? Conforme a absorção dele. Ou não, tem gente que gosta que fique lá e a gente vai ajudando, a gente também ajuda. Beleza. Então, eu acho que não tem mais pergunta nenhuma. Pessoal, então, nas lives anteriores, eu disponibilizei um planejamento anual da qualidade da ISO 9001. E nós vamos disponibilizar para vocês também da 14001. Tá bom? Então, a gente vai colocar as informações aí no Instagram, no LinkedIn nas próximas horas ou até amanhã, tá? Para vocês baixarem essa planilha aí, para ajudar vocês no gerenciamento das rotinas ambientais. Beleza? Qualquer dúvida que tiver, pode mandar pra gente que a gente tenta ajudar aí vocês, tá bom? Depois confiram lá os serviços no nosso site. Então, a Ana Carla está sendo responsável pela essa parte de serviços ambientais. A gente também está abrindo mais um leque na parte de serviços de saúde e segurança do trabalho. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho com vocês, tá? E a ideia é essa, a gente tentar ajudar ao máximo o cliente, dar soluções para ele, não só o papel. Papel de menos, né? A gente quer ver o sistema funcionando, um sistema de gestão. Né? Então, nossa metodologia na GQ sempre foi essa, ver as coisas funcionando de forma verdadeira. É isso, Ana? Isso mesmo, é o nosso lema, né? A gente defende isso e as empresas que querem, de fato, a gente abraça a causa, né? Veste a camisa, trabalha incessantemente, porque o sucesso da empresa é o nosso sucesso também, né? Pessoal, profissional. Beleza. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. Se vocês tiverem outros temas, se vocês têm interesse, manda pra gente aí que a gente tenta puxar uma live. E é isso. Queria agradecer mais essa semana. Ana, pode fazer encerramento? Obrigada, gente. Tá? Podem mandar, se quiserem algum tema ambiental específico, pode mandar pra gente que a gente prepara aí pra vocês. Se tiverem dúvidas, também podem mandar as mensagens que a gente vai tentando responder. E aproveitem lá a planilha, tem algumas dicas legais, tá? De como tá implantando o sistema ou monitorando, que pode auxiliar vocês aí. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Essa semana vai ter um artigo no blog sobre plano de gerenciamento de resíduos, tá? Ah, bacana. Então conferem lá e se tiverem dúvidas, essa semana ainda vai sair. Então tá bom, então. Pessoal, muito obrigado. Bom restinho de semana para vocês. Um abraço.